Opa, fala pessoal! Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como ter um salário extra com os fundos imobiliários. E eu já vou logo compartilhar minha tela porque a planilha está pronta aqui, só basta a gente preencher todos os dados e você vai ver como ter um salário extra caindo através de dividendos e, como exemplo, os fundos imobiliários, que são uma excelente ferramenta no mercado financeiro para gerar renda passiva, ou seja, que você não precise trabalhar. Eles pagam dividendos todos os meses e é um dos investimentos que eu mais gosto e eu já vou logo mostrar aqui para você quanto dinheiro você precisa ter para receber um salário extra, vamos dizer, um salário mínimo hoje é R$ 1.320. Deixa eu colocar na tela. Tá aqui, ó, o salário mínimo em 2023 passou de 1.302 para R$ 1.320. E o salário médio da população, veja só, é R$ 2.787. Então vamos usar esses dois números, essas duas simulações aqui para um salário extra só com os fundos imobiliários, tá? E obviamente existem vários outros tipos de investimentos bem interessantes, né? As ações, por exemplo, são muito mais rentáveis no longo prazo, os títulos de renda fixa são bem seguros, uma diversificação sempre faz muito sentido, mas nesse vídeo aqui de hoje vamos focar nos fundos imobiliários, principalmente porque eles pagam esses dividendos todos os meses. Então veja só, vou usar 5 fundos imobiliários como exemplo aqui e já colocar os dados aqui na planilha, tá? Vamos lá. Eu vou entrar aqui nesse site porque eu vou puxar o ranking de fundos imobiliários e aí eu vou selecionar 5 fundos aleatoriamente aqui, tá? Eu gosto do site do Investidor 10 porque ele tem esses rankings, então tem, por exemplo, ranking dos fundos imobiliários que pagam mais dividendos, né? Eu não vou usar esse ranking aqui porque normalmente quando tem algum dividendo assim, tipo 26%, né, é algo fora da curva, aconteceu alguma coisa específica com esse fundo imobiliário, normalmente são fundos menores, né, que aconteceu alguma coisa assim, eu gosto sempre de olhar os maiores, tá? Então eu posso pegar ou os que têm maiores valores patrimoniais, né, ou seja, que tem os imóveis ou os títulos dentro desse fundo têm maior valor de mercado, né? Ou eu posso pegar os fundos que têm mais liquidez, ou seja, mais liquidez são a quantidade de pessoas comprando e vendendo, né? Então eu vou usar esse ranking aqui, tá? Deixa eu até clicar aqui e a gente vê mais detalhes sobre cada um desses fundos. Eu quero colocar aqui também os segmentos dele, ó, já está aqui, ó. Então a gente tem segmento, liquidez, o dividendo, o patrimônio líquido. Deixa eu tirar esses dois aqui, vamos deixar só o PVP, o dividend yield e o segmento, tá? E aí eu vou pegar alguns exemplos aqui para colocar lá na nossa planilha, tá? Vou tentar colocar de segmentos diferentes, ok? Então, primeiro a gente vai colocar o KNCR11, que é o fundo imobiliário de papel que tem mais liquidez de mercado. Quais são as informações que a gente precisa então? Vou colocar aqui na planilha. Primeiro é a cotação, ok? Você vai entender muito bem agora. Eu vou colocar aqui então 98,42. E detalhe, pessoal, essa planilha era gratuita, tá? Você pode fazer o download, o link está aqui na descrição e você faz as suas simulações também, beleza? Então, uma cota desse fundo imobiliário custa R$ 98,42. Vamos dizer que você tenha comprado, por exemplo, 10 cotas, tá? Então, a gente coloca 10 cotas aqui. Valor investido, então, R$ 984. Se fosse, por exemplo, 17 fundos imobiliários, R$ 1.673. Então, isso aqui serve para você fazer sua simulação. A planilha é totalmente automática. E qual é o dividendo médio que esse fundo aqui paga por mês? Tá? A gente volta lá no site, então, e pega o dividend yield dele, que nesse momento está 14,08% ao ano, tá? Então, deixa eu copiar esse número aqui, só que como ele é ao ano, eu preciso ir nessa parte aqui de calculadora para transformar o ano para mês, né? Então, eu vou colocar aqui o valor anual, né? 14,08% ao ano. Quanto isso seria ao mês? 1,104, tá? É mais ou menos o quanto esse fundo imobiliário está pagando por mês, né? Se a gente arredondar, mais ou menos então 1,1. Ou seja, essa pessoa que tem 17 cotas recebe por mês R$ 18,47. Entenda que se ela tiver uma cota, ela vai receber então aproximadamente esse R$ 1,10, R$ 1,09, tá? Essa é a lógica por trás. Agora, se você quer ter um salário extra vindo de fundos imobiliários, por exemplo, desse daqui, quanto dinheiro investido você teria que ter então? A gente vai aqui para essa outra parte da tabela. Então, R$ 1.320, você precisaria de aproximadamente R$ 119.500
para ter esses dividendos caindo na sua conta sempre. Obviamente, esse dividend yield aqui, ele pode variar, né? Você não vai ter um fundo imobiliário só na sua carteira, você vai ter vários, mas a princípio é isso que você precisa. E se for R$ 2.787, você precisaria de um patrimônio de aproximadamente R$ 252 mil, ok? Então, esse foi um exemplo de um fundo. Vamos colocar outros fundos de exemplo aqui, tá? Deixa eu voltar aqui na nossa planilha, na verdade no nosso site, tá? Deixa eu pegar um fundo imobiliário de algum outro setor, né? Não um fundo de papel. Vamos pegar esse daqui, ó, o BTLG, um fundo de logística, tá? Vamos lá, mesma situação, R$ 104,66, tá? R$ 104,66, qual é o dividend yield dele? 8,56, ok? Então, um pouquinho menos. É óbvio que aqui, nessa conta, a gente está pensando nesse salário extra que vem só dos dividendos. A gente não está pensando que esse fundo imobiliário ele tende a valorizar lá na Bolsa de Valores também em janelas de longo prazo, né? Obviamente, o curto prazo ele é muito volátil, mas algo em torno de 5 a 10 anos, os fundos tendem a valorizar também. Mas aqui a gente está fazendo a conta só com o dividendo, que inclusive é livre de imposto de renda, é dinheiro que cai na conta, tá? Então, nesse nosso outro exemplo aqui, uma cota geraria ali mais ou menos 70 centavos para o investidor, e para ter um salário médio aí de R$ 2.787, essa pessoa precisaria ter um patrimônio de 405 mil. Vamos pegar mais um fundo imobiliário aqui de exemplo, ó, o XPML, que é um fundo de shopping centers. Mesma coisa, ó, 104,60, muito próximo, né? Por curiosidade aqui. Qual o dividend yield dele? 8,85%. Então a gente já coloca aqui na nossa planilha também, bem próximo do exemplo anterior, né? Então, mais uma lição, né? Os fundos de papéis costumam pagar mais dividendos, tá? Não tanto na valorização, mas o dividendo para quem está pensando só em renda, só na aposentadoria, pode ser interessante, né? E aí deixa eu pegar mais um fundo de papel como exemplo, então. Temos aqui o CPTS-11 com a cotação de 88,18 e aí um dividend yield aí maior também, né? Um fundo que tem muito contrato corrigido por inflação, né? Então aqui já fica um pouquinho melhor esse dividendo mensal. E mais um exemplo aqui de um setor completamente diferente, os fiagros, né? Tem esse fundo aqui, o VGAA11, que olha só, ele está com um dividendo bastante alto, né? Embora a gente não possa prever o futuro, tá? A cotação, então, 9,43, um dividend yield de 18,99% ao ano, tá? Aí, bastante alto, então, esse dividendo, mas fica sempre essa ressalva. A diversificação é importante, porque esse fundo aqui, ele vai ter um pouco mais de risco, então você não deve colocar todo o seu dinheiro simplesmente num fundo imobiliário que tenha maior dividend yield. Faço o convite, então, para você fazer o download dessa planilha aqui. Você consegue fazer suas simulações para você ter o seu salário extra no futuro com os investimentos, beleza? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time, o time dos investidores do Lucro FC. Um abraço e até mais.